A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os meus seguidores, minhas irmãs em Cristo e todos aqueles que gostam do que eu falo aqui nas palavras de Deus. E nessa tarde, é uma tarde maravilhosa de sexta-feira, que eu quero trazer uma palavra aqui, sobre o livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm medo até de falar nesse livro. Tem pessoas que têm medo de falar até no livro de Apocalipse, o que está escrito nele. Mas nós temos que provar de tudo. Nós temos que provar de tudo. Porque se existe o livro de Apocalipse, é que é para nós estudar ele e ver o que nós podemos fazer através dos ensinamentos que ele nos dá, né? Então, nessa tarde, eu quero ler aqui em Apocalipse, 3, 14, 14. Nós vamos ler alguns versículos só, não vamos ler a mensagem inteira, né? Aqui nós vamos ler assim, o 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Como diz rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja o teu olho com um colírio para que veja. Aqui nós podemos entender isso, minhas irmãs em Cristo Jesus, e aqueles que vão ver esse vídeo. Aqui Jesus estava mandando uma palavra para cada igreja aqui daquela época, para cada igreja. Então aqui fala de 7 igrejas. Não sei se tinha mais, mas que Jesus mandou a palavra para 7 igrejas. Então ele dizia assim, ao anjo da igreja de Laodiceia. Ele estava mandando uma palavra para o anjo da igreja de Laodiceia. Ele estava mandando uma palavra. E ele disse ao anjo, que na verdade era o pastor que estava na frente da obra, o Senhor Jesus estava chamando como anjo da igreja. Então ele disse dessa forma, escreve isso e diz o Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, né? Jesus, o Criador, né? Que criou o homem, que criou tudo o que há na terra. Então, ele está dizendo assim, a verdadeira testemunha, né? O princípio da criação de Deus. Então, ele falou para o anjo da igreja. Jesus mandou e falou para o anjo da igreja, eis que as tuas obras nem é frio e nem é quente. Vomitarei da minha boca. Como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando Jesus disse para o anjo da igreja de Laodiceia aqui,
Ele falou, se eu vejo as suas obras, eu vejo tudo que você faz. E estou vendo que você não é quente e nem é frio. Mas você é morno. E tudo que você fala, que você ensina, para mim eu vomitarei da minha boca. Porque eu não aceito. Então nós vemos aqui que talvez o anjo daquela igreja, o pastor daquela igreja, ele não estava fazendo as coisas certas e nem agindo certo. Mas Jesus quis dizer para ele, olha, tu não é quente nem frio. Tu és morno e da minha boca eu vomitar-te-ei. Entende, irmãos? Então é o pastor da igreja, é o pastor. E aí ele disse assim, ó, assim como diz, rico sou e nada me falta. Então, porque talvez aquele homem, aquele anjo da igreja, aquele pastor, ele estava fazendo as coisas erradas na obra de Deus, mas ele estava se engrandecendo que ele era rico, que ele era poderoso, que ele tinha de tudo. Mas Jesus, então, como conhecedor da verdade, do íntimo de cada um de nós, ele disse assim, como diz rico sou e nada me falta, né? Mas não sabes tu, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha que palavra forte, igreja. Para o anjo daquela igreja, para o pastor daquela igreja de Laodiceia. Então, Jesus não estava falando com o povo que estava ali na igreja de Laodiceia. Jesus estava falando com o pastor, com o anjo daquela igreja. Entende? A responsabilidade do anjo daquela igreja. Jesus sabia tudo o que ele estava fazendo. E no nosso tempo? E no nosso tempo hoje? Será que Jesus mudou, que Jesus não vê nada o que acontece dentro das igrejas? Jesus é tudo o que acontece dentro das igrejas, fora e dentro das igrejas. Mas ele disse para o anjo, olha só, aleluia, como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Porque a riqueza tirada de alguém, a riqueza forjada, a abundância forjada, ela não é agradável a Deus. Ela não é. A riqueza honesta, que trabalha com o suor do seu rosto, comerás o teu pão, como diz a palavra de Deus lá no começo da Bíblia Sagrada. Mas a riqueza forjada, a riqueza tirada dos outros, é desgraça para cada uma pessoa que fazer isso. Pode ser até que nessa terra ele tenha de tudo que é bom, que é gostoso, que é bacana, mas no outro mundo ele vai morrer seco, reganhado no fogo do inferno. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde, ele diz assim para o conselho dele, para aquele anjo, ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, aleluia, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teu olho com colírio para que veja. A palavra do Senhor diz que quando nós não vê as coisas certas de Deus, que nós não vê as coisas certas que Deus coloca na nossa mente para nós ver, nós somos cegos. Então aqui Jesus disse assim, olha só que Jesus aconselha aquele anjo daquela igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unge o teu olho com o colírio para que veja. O colírio do Espírito de Deus, que abre o nosso olho para que nós possamos ver as coisas certas e as coisas erradas. Nós sabemos que nós, irmãos, não podemos deixar levar por coisas erradas, porque assim nós somos cúmplices do erro daquela pessoa. Então nós temos que basear a nossa vida nas palavras de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Que ele disse, compra, né? Unge o teu olho com o colírio do Espírito de Deus, para que nós possamos ver direito o que é certo e o que é errado na nossa vida e no mundo que nós vivemos, nas igrejas que nós estamos, aonde nós participar, para nós ver se está certo ou está errado. Pede para que Deus abra o teu olho. Peça para que Deus unja o teu olho com o óleo do Espírito, da verdade, né? Então aí ele disse assim, ainda Jesus disse assim, ó, eu repreendo e castigo todo quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Porque se eu arrepender, Deus vai me perdoar, Deus vai me abençoar, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me iluminar, para que das minhas forças, do meu viver, eu viva uma vida sadia com Deus, com Jesus. Aleluia. Comendo do melhor da terra, vivendo sem precisar ganhar, tirar as coisas dos outros à força. Não. Temos que viver na santidade de Deus, com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós possamos viver saudável nessa terra. E ele disse assim, eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pois zeloso, arrepende-te. Arrepende-te. Aqui Jesus está mandando o anjo da igreja se arrepender dos erros cometidos dentro da casa de Deus. Então aqui nós vemos que ele diz assim, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, olha que coisa linda. Jesus está se convidando, porque se não se arrepender, Jesus vai bater na porta da nossa casa, na porta do nosso coração, ele vai entrar dentro da nossa casa, ele vai, aqui ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, ó, abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua casa para Deus, e ele vai entrar, Jesus vai entrar, e ele vai cear conosco, e nós cear com ele e ele cear conosco. A mesa está farta, porque Jesus não vai comer numa casa sem não estar farta. Mas farta do que? De tudo, farta de tudo, cheia de tudo, de bênção de Deus, de provisão, de comida, de tudo, de roupa, de calçado. Aqui ele fala tudo isso. Comprai para você roupas brancas para cobrir a sua nudez, a vergonha da sua nudez. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Porque a roupa branca é sinal de paz. A paz que reina num lar, a paz que reina numa família, a paz que reina na igreja, todo alegre, feliz, sem questionar as coisas de Deus. Entende, irmãos? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Vem, Jesus. Convida Jesus para entrar no seu coração, para entrar na sua casa e cear com você. A sua mesa tem que estar posta. A sua mesa tem que estar posta e cheia, porque Jesus, onde ele vai, ele dá bênção poderosa, ele dá em abundância
para a minha vida e para a sua vida, viu? E o último versículo da palavra diz assim: e o que vencer, lhe concederei o que se sente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E aqui é bem claro, aqui, irmãos, quando Jesus disse assim, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Não é a anja da igreja. A gente até pode ser pastora, como eu já fui, tenho o título de pastora, mas a palavra aqui, dessa lição aqui, fala do anjo da igreja. Porque o homem é imagem e semelhança de Jesus, entende? O homem é a imagem e semelhança de Jesus. Jesus podia também dizer assim, a anja da igreja. Mas não é. Não é a anja da igreja. É o anjo da igreja. Então, nós vemos que esta palavra é muito linda, é muito maravilhosa. Se você tiver a Bíblia na sua casa, lê ela nesses versículos e consiga entender o que eu quero falar. Porque se eu não falei o suficiente para expressar esta palavra, que o Espírito Santo de Deus, aquele que vive e reina no nosso ser, ele vai te orientar para que você vai entender esta palavra. Fica com ela em nome de Jesus.